Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Parte 1. Sobre a relação entre passado e futuro na história moderna. Capítulo 2. História Magistra Vitae. Sobre a dissolução do topos na história moderna em movimento. Inicia com uma citação de Shakespeare. Na vida dos mortais, há sempre um fato que é símbolo dos tempos decorridos. Observando, podemos ser profetas, quase sem erro, do volver das coisas, não nascidas que, ainda entesouradas, acham-se nos fracos germes e começos. Tais coisas, o ovo e o fruto, são do tempo. William Shakespeare, Henrique IV, parte 2, ato 3, cena 1. Shakespeare. Friedrich von Halmer, conhecido como historiógrafo dos Hohenstaufen, relata-nos o seguinte episódio no ano de 1811, quando ainda era secretário em Hardenberger. Abre aspas, durante uma reunião em Charlottenburg-Olsen, que era o chefe do departamento do Ministério das Finanças, defendia vivamente a impressão de grande quantidade de papel moeda para pagar dívidas. Uma vez esgotados os argumentos contrários, eu, conhecendo meu homem, disse com demasiada ousadia, mas senhor conselheiro privado, o senhor certamente se lembra que já Tucídides falava do mal que sucedeu quando, em Atenas, decidiu-se imprimir papel moeda em grande quantidade. Essa é uma experiência de grande importância, ele retrucou em tom conciliador, deixando-se assim convencer para manter a aparência de erudição. Fecha aspas. No calor dos debates sobre o saneamento das dívidas da Prússia, Halmer arrisca uma mentira. Sabia que os antigos jamais conheceram papel moeda. Usou a mentira, recorrendo de maneira retórica à erudição de seu oponente, porque podia calcular o efeito dela. Esse efeito nada mais é do que a afirmação do velho Topos de que a história é a mestra da vida. O conselheiro apega-se a uma fórmula e não a um argumento objetivo. História Magistra Vitae. Abre aspas, no que se refere àquilo que nós mesmos não podemos vivenciar, devemos recorrer à experiência de outros. Fecha aspas. Encontramos na Grande Enciclopédia Universal de Zedler, em 1735. Assim, a história seria um cadinho contendo múltiplas experiências alheias, das quais nos apropriamos com um objetivo pedagógico, ou, nas palavras de um dos antigos, a história deixa-nos livres para repetir sucessos do passado, em vez de incorrer no presente nos erros antigos. Assim, ao longo de cerca de 2000 anos, a história teve o papel de uma escola, na qual se podia aprender a ser sábio e prudente sem incorrer em grandes erros. Que ensinamentos podemos retirar do episódio de Charlottenburg para aplicarmos o topos ao nosso exemplo? Graças à sua arte de argumentação, Halmer adverte o colega em um espaço de experiência supostamente contínuo, sobre o qual ele mesmo já se posicionara de forma irônica. A cena reafirma o papel da história como mestra da vida, comprovando, ao mesmo tempo, o quanto esse papel se tornara questionável. Antes de abordarmos a questão sobre o quanto esse velho topos já se teria diluído na história em movimento que caracteriza a época moderna, é preciso lançar um olhar sobre a questão de sua duração. Esta perdura quase ilesa até o século XVIII. Falta-nos, ainda hoje, uma descrição de todas as transformações filológicas e semânticas por meio das quais a expressão história, historie, foi conceitualizada.
Da mesma forma, falta-nos também uma história da expressão Historia Magistra Vitae. Ela orientou, ao longo dos séculos, a maneira como os historiadores compreenderam o seu objeto, ou até mesmo a sua produção. Embora tenha conservado sua forma verbal, o valor semântico de nossa fórmula variou consideravelmente ao longo do tempo. Não raro, a própria historiografia desabonou o topos como fórmula cega, cujo alcance limitava-se aos prefácios das obras. Dessa maneira, torna-se ainda mais difícil esclarecer a diferença que sempre existiu entre o mero emprego do lugar comum e seu efeito prático. A despeito desses problemas, a longevidade de nosso topos já é bastante esclarecedora. Ela alude, em primeiro lugar, à flexibilidade da formulação, a qual permite, por sua vez, as mais diferentes conclusões sobre seu significado. Vejamos o caso em que dois contemporâneos tomaram as histórias da Historien como exemplo. O objetivo de Montaigne era mais ou menos o oposto daquilo que Baudin pretendia demonstrar. A um, as histórias mostravam-se capazes de romper qualquer generalização. A outro, elas ajudavam a encontrar regras gerais. Para ambos, entretanto, as histórias eram fonte de exemplos para a vida. O uso é, portanto, formal, como mais tarde irá afirmar a máxima, abre aspas, tudo pode ser comprovado a partir da história, fecha aspas. Qualquer que seja o ensinamento que subjaz à nossa fórmula, há algo que sua utilização indica de modo inegável. Seu uso remete a uma possibilidade ininterrupta de compreensão prévia das possibilidades humanas em um contínuo histórico de validade geral. A história pode conduzir ao relativo aperfeiçoamento moral ou intelectual de seus contemporâneos e de seus pósteros, mas somente se e enquanto os pressupostos para tal forem basicamente os mesmos. Até o século XVIII, o emprego de nossa expressão permanece como indício inquestionável da constância da natureza humana, cujas histórias são instrumentos recorrentes apropriados para comprovar doutrinas morais, teológicas, jurídicas ou políticas. Mas, da mesma forma, a perpetuação de nosso topos aludia a uma constância efetiva das premissas e pressupostos, fato que tornava possível uma semelhança potencial entre os eventos terrenos. E, quando uma transformação social ocorria, era de modo tão lento e em prazo tão longo que os exemplos do passado continuavam a ser proveitosos. A estrutura temporal da história passada delimitava um espaço contínuo no qual acontecia toda a experimentação possível. 1. Cícero, referindo-se a modelos helenísticos, cunhou o emprego da expressão Historia Magistra Vitae. A expressão pertence ao contexto da oratória. A diferença é que, nesse caso, o orador é capaz de emprestar um sentido de imortalidade à história como instrução para a vida, de modo a tornar perene o seu valioso conteúdo de experiência. Além disso, o uso da expressão está associado a outras metáforas que reescrevem as tarefas da história. Historia veros testis temporum, lux veritatis, vita memorae. Nuntia vetutastis, que vos alienise oratoris immortalitate commendatur. A história é o testemunho dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mensageira da velhice, por cuja voz nada é recomendado senão a imortalidade do orador. A tarefa principal que Cícero atribui aqui à historiografia é especialmente dirigida à prática, sobre a qual o orador exerce sua influência.
Ele se serve da história como coleção de exemplos. Plena exemplorum est historia. A história é cheia de exemplos, a fim de que seja possível instruir por meio dela. Faz isso, sem dúvida, de forma ainda mais vigorosa do que o fez Tucídides, ao chamar a atenção para o proveito que emanava de sua obra, quando legou para sempre sua história como patrimônio, como um bem inextinguível, para que se pudessem reconhecer os futuros casos semelhantes. O círculo de influência de Cícero perdura até a experiência histórica cristã. O corpus de sua obra filosófica não raro foi catalogado nas bibliotecas dos mosteiros como coletânea de exemplos, sendo amplamente disseminado. Como se vê, a possibilidade de se interpretar a expressão ao pé da letra sempre esteve presente, mesmo que a autoridade da Bíblia e dos pais da Igreja suscitasse no início uma certa resistência contra a história magistra pagã. Em seu difundido compêndio etimológico, Isidoro de Sevilha fez uso constante do Tratado de Oratória de Cícero, mas a expressão Historia Magistra Vitae, especificamente, foi suprimida de suas definições de história. Ele criou não pouca dificuldade aos apologetas do cristianismo ao transmitir como exemplares os eventos da história profana ou mesmo da história pagã. Declarar uma história desse tipo, cheia de maus exemplos, como mestra da vida, vai além dos poderes de transmutação da historiografia da Igreja. Ao mesmo tempo, Isidoro concede, se bem que algo disfarçadamente, uma influência educativa à história pagã. A história profana foi considerada legítima também por Beda, uma vez que, para ele, também ela era capaz de fornecer exemplos, fossem repulsivos ou dignos de serem imitados. Muito influentes, ambos os clérigos contribuíram para que também o motivo das máximas profanas conservasse um lugar, ainda que subalterno, ao lado da história que era legitimada por seu conteúdo religioso. Também Melanchthon fez uso dessa dupla via, uma vez que tanto os exemplos oriundos das histórias bíblicas quanto das histórias pagãs são fontes para as transformações seculares, pois ambos, ainda que de maneiras diferentes, remetem aos preceitos divinos. A concepção herdada da antiguidade a respeito da utilidade da historiografia permaneceu associada à experiência histórica cristã que se recortava sobre o horizonte das profecias de salvação eterna. Da mesma forma, o esquema linear das conjecturas bíblicas e de suas concretizações não ultrapassou, até Bossuet, os limites dentro dos quais é possível deixar-se instruir para o futuro a partir do passado. Com o desaparecimento das profecias apocalípticas, a velha história como mestra impõe-se mais uma vez com grande vigor. Maquiavel, por meio de sua exortação, segundo a qual se deve não apenas admirar os antigos, mas também imitá-los, fortalece o princípio da história como fonte de proveito, ao reunir em uma nova unidade o pensamento exemplar e o empírico. No Métodos ad facilem historiarum cognitionem, um método para conhecer facilmente a história, Bodin reserva ao topos de Cícero um lugar privilegiado. Cícero faz referência às leis sagradas da história, por força das quais os homens conhecem o seu presente e são capazes de iluminar o futuro. E isso não de forma teológica, mas sim de um ponto de vista político-prático. Seria cansativo enumerar a contínua repetição ou a ornamentação barroca desse princípio até os iluministas tardios, como Mably.
versões variadas de nosso topos, desde formas patéticas como futurorum magistra temporum, mestra dos tempos futuros, até algumas descuidadas instruções sobre imitação podem ser encontradas facilmente em meio a histórias e historiadores. É assim que Langnick, um historiador de Danzig, escreve que a historiografia nos apresenta, abre aspas, tudo aquilo que poderia ser usado de novo em uma oportunidade semelhante, fecha aspas. Ou então, para tomarmos o exemplo de um homem ainda um pouco menos conhecido, o tenente-general Feinhard von Hardenberg, ele adverte ao preceptor de seu filho famoso que não se deixe prender pura e simplesmente aos fatos. Abre aspas. Todas as ações passadas e presentes assemelham-se entre si e sua ciência é em grande parte dispensável, mas podem tornar-se de grande proveito quando esse esqueleto for recoberto da carnação correspondente, de modo que se possa então mostrar à juventude qual foi o impulso para uma tal transformação, assim como os meios pelos quais este ou aquele fim foi alcançado, ou então os motivos pelos quais ele não teria sido alcançado. Dessa maneira, prega-se antes ao entendimento do que à memória. A história torna-se mais agradável e mais interessante para o discípulo, de forma que se pode instruí-lo de maneira quase imperceptível, tanto na inteligência dos negócios privados, quanto na do Estado, assim como nas artes belli ac pacis, artes da guerra e da paz, fecha aspas. Este último testemunho, prestado por um pai preocupado com a educação correta de seu filho, é significativo, porque nele as expectativas pedagógicas de uma época esclarecida conjugam-se com as tarefas tradicionais da história. Malgrado a autopropaganda historiográfica, não se pode subestimar o caráter instrutivo prático da literatura histórica e política do início da época moderna. Os negócios jurídicos dependiam de deduções históricas. Ao caráter relativamente perene, então, atribuído ao direito, correspondia um certo tipo de história associada a uma natureza que não se modificava, assim como a sua própria repetição. O progressivo refinamento da política da época espalhava-se no caráter reflexivo da literatura memorialística e nos relatos das embaixadas. A par disso, a política permaneceu atada à administração estatal e às estatísticas, isto é, a uma história do espaço. Frederico o Grande, em suas memórias, refere-se a uma expressão legada pela tradição quando afirma repetidas vezes que a história é a escola dos governantes, desde Tucídides até Comines, Cardeal Retz ou Colbert. Ele acredita ter aprimorado sua capacidade combinatória graças à contínua comparação entre casos anteriores. Por fim, com o intuito de esclarecer, mas não de desculpar, sua política amoral, ele se vale dos inúmeros exemplos por força das quais as regras das razões de Estado o teriam guiado em direção a seus atos políticos. Sem dúvida, estão mescladas auto-ironia e resignação, quando o velho Frederico afirma que as cenas da história universal se repetem, sendo necessário apenas mudar os nomes. É possível entrever nesse provérbio até mesmo a secularização do pensamento imagético. É certo que a tese da capacidade de repetição e, com isso, do caráter instrutivo da experiência histórica permanece um momento dessa experiência. O prognóstico de Frederico sobre a Revolução Francesa é um testemunho disso. No espaço delimitado pelos principados europeus, com seus corpos estatais e ordens estamentais, o papel magistrado da história era, ao mesmo tempo, garantia
e sintoma da continuidade que encerrava em si, ao mesmo tempo, passado e futuro. É certo que havia também oposição à máxima segundo a qual era possível aprender a partir da história, seja para Guicciardini, o qual, assim como Aristóteles, considerava o futuro sempre como incerto, destituindo assim o conteúdo antecipatório da história, seja para Gracian, que, a partir de uma concepção baseada na circularidade do pensamento, defendia a capacidade de previsão dos acontecimentos, a qual, no entanto, considerava supérflua e sem sentido por conta da fugacidade que lhe é inerente. Seja para o próprio Frederico II, já em idade avançada, que termina suas memórias sobre a Guerra dos 7 Anos questionando todos os exemplos do caráter instrutivo da história. Abre aspas. Pois é característico do espírito humano que ninguém possa ser melhorado por meio de exemplos. As tolices dos pais estão perdidas para os filhos. Cada geração tem que cometer as suas próprias. Fecha aspas. No entanto, o ceticismo básico do qual se nutriam tais pontos de vista não foi suficiente para destruir o conteúdo de verdade próprio à nossa fórmula, pois esta tinha suas raízes plantadas no mesmo campo da experiência do qual se originaram esses pontos de vista. Mesmo que não se possa aprender nada a partir da história, resta no fim uma certeza adquirida a partir da experiência, um ensinamento histórico que pode tornar mais inteligentes e mais espertos aqueles que o conhecem, ou, para falarmos com Burckhardt, mais sábios. Os eventos inauditos, por sua vez, são tão pouco eficazes no sentido de apagar da face da terra os eventos que se repetem de forma sempre igual, que justamente por isso não podem ser compreendidos como inauditos. Abre aspas. O que desaparece é o determinado, ou a diferença, a qual, seja como for e qualquer que seja sua origem, constitui-se como mais fixa e menos imutável. Fecha aspas. A vertente cética, que se pôde articular também no iluminismo, sob os pressupostos da similitude eterna, não foi capaz de questionar de fato o nosso topos. Entretanto, o sentido do topos foi, ao mesmo tempo, esvaziado. Se a velha história foi arrancada de sua cátedra, e certamente não apenas pelos iluministas, a quem tanto aprazia servir-se de seus ensinamentos, isso aconteceu na esteira de um movimento que organizou de maneira nova a relação entre passado e futuro. Foi finalmente, abre aspas, a história em si, fecha aspas, Die Geschichte selbst, que começou a abrir um novo espaço de experiência. A nova história, Geschichte, adquiriu uma qualidade temporal própria, diferentes tempos e períodos de experiência, passíveis de alternância, tomaram o lugar outrora reservado ao passado entendido como exemplo. É preciso agora investigar esses procedimentos em pontos sintomáticos da transformação de nosso topos. 2. Tomemos uma frase de Tocqueville para caracterizar o advento de um novo tempo que se inicia. Tocqueville, que em toda sua obra, mantém-se atenta à experiência do surgimento da modernidade, como a ruptura com a temporalidade anterior, disse, abre aspas, desde que o passado deixou de lançar luz sobre o futuro, o espírito humano erra nas trevas, fecha aspas. A formulação de Tocqueville refere-se a uma censura da experiência da tradição. Atrás dela oculta-se um processo bastante complexo, que seguia sua trajetória, ora de maneira invisível, lenta e sorrateira, ora repentina e abruptamente, e que por fim foi acelerado conscientemente. A história dos conceitos, Begriffsgeschichte, da maneira como vem sendo praticada aqui,
serve como porta de acesso para capturar esses processos. Ao fazê-lo, evidencia-se a maneira como, apesar das continuidades, nosso topo se desfaz em meio a diferentes sentidos que se deslocam uns aos outros. Sobretudo a partir de então, o topos adquire sua própria história, uma história que subtrai sua verdade. Em primeiro lugar, realiza-se no espaço da língua alemã, para começarmos com ele, um deslocamento lexical que esvazia o sentido do velho topos, ou que, ao menos, acelera o esvaziamento de seu sentido. A palavra estrangeira que o léxico nacional tomou de empréstimo, historier, que significa predominantemente o relato, a narrativa de algo acontecido, designando especialmente as ciências históricas, foi sendo visivelmente preterida em favor da palavra Geschichte. O abandono do termo historier e o subsequente emprego de Geschichte completou-se por volta de 1750, com uma veemência que pode ser estatisticamente comprovada. Geschichte significou originalmente o acontecimento em si, ou, respectivamente, uma série de ações cometidas ou sofridas. A expressão alude antes ao acontecimento Geschichten e em si do que a seu relato. No entanto, o termo Geschichte vem designando também o relato, assim como historier designa também o acontecimento. Um empresta seu colorido ao outro, porém, por meio dessa delimitação recíproca que Niebuhr, sem sucesso, quis recuperar, construiu-se no espaço da língua alemã um problema peculiar. O termo Geschichte fortaleceu-se, ao passo que historier foi excluído do uso geral. Enquanto o sentido do acontecimento, Ereignis, e da representação confluíram no termo Geschichte, preparava-se no âmbito linguístico a revolução transcendental que conduziu à filosofia da história própria do idealismo. A compreensão da Geschichte como um conjunto de ações coincidentes remete a essa revolução. A fórmula de Droysen, segundo a qual a história, Geschichte, nada mais é senão o conhecimento de si própria, é o resultado desse desenvolvimento. A convergência desse duplo significado alterou, por sua vez, o significado de uma história como vita magistra. A história, Geschichte, como acontecimento, Begebenheit, único ou como complexo de acontecimento, Ergenesatzmunhang, não seria capaz de instruir da mesma forma que uma história, historier, compreendida como relato exemplar. As fronteiras eruditas entre retórica, história e moral foram desconsideradas, e o uso alemão do termo Geschichte extraiu, dessa maneira, novas qualidades de experiências a partir da velha fórmula. Para Luden, por exemplo, a arte consistia em transferir o ônus da prova dos ensinamentos a partir da história aos próprios acontecimentos históricos. Para ele, segundo escreveu em 1811, abre aspas, é a própria história, Geschichte, que fala. Cabe a cada um aproveitar ou desprezar seus ensinamentos, fecha aspas. A história, Geschichte, adquire, então, uma nova dimensão que escapa à narratividade dos relatos, ao mesmo tempo que se torna impossível capturá-la nas afirmações que se fazem sobre ela. Se a história, Geschichte, só pode expressar a si mesma, prepara-se então o próximo passo, que banalizou totalmente essa fórmula, transformando-a em invólucro tautológico. Abre aspas, a partir da história, Geschichte, só se pode aprender a própria história, fecha aspas, formulou sarcasticamente Radowitz, empregando a expressão de Hegel contra ele próprio. Essa consequência de caráter verbal não foi o único desdobramento que se originou, não por acaso, a partir da linguagem. Um adversário político de nossa testemunha
atribui à velha fórmula um significado novo e imediato, utilizando o sentido duplo do termo alemão. Abre aspas, a verdadeira mestra é a história em si, e não a história escrita. Fecha aspas. A história, Geschichte, só é capaz de instruir à medida que se renuncia à história, Historie, escrita. Todas as três variantes contribuíram para delimitar um novo espaço de experiência, à medida que a velha Historie teve que renunciar à sua pretensão de ser magistra vitae. Sobrevivendo a si mesma, ela perdeu essa pretensão para Geschichte. Isso nos leva a um segundo ponto de vista. Até agora, vimos falando, sem distinção da história, de, abre aspas, uma história em si, fecha aspas, Geschichte selbst, no singular, puro e simples, sem um sujeito ou um objeto complementar. Esse emprego peculiar, hoje bastante corrente entre nós, também surgiu na segunda metade do século XVIII. À medida que a expressão Geschichte tomou o lugar de Historie, também o termo Geschichte adquiriu um outro caráter. A fim de enfatizar o novo significado, falou-se, em primeiro lugar, preferencialmente da história, Geschichte, em si e para si, da história pura e simplesmente, ou seja, da história. Abre aspas, acima das histórias está a história, fecha aspas. Resumiu posteriormente Droysen esse processo. Essa concentração linguística em um único conceito desde cerca de 1770 não pode ser menosprezada. No período que se seguiu aos acontecimentos da Revolução Francesa, a história tornou-se ela própria um sujeito, ao qual foram designados atributos divinos, como, abre aspas, todo-poderosa, justa, equânime e sacra, fecha aspas. O trabalho da história, para usarmos as palavras de Hegel, é uma espécie de agente que domina os homens e fragmenta sua identidade natural. Também aqui a língua alemã fez o seu trabalho. A significação plena e o antigo ineditismo da palavra Geschichte diziam respeito exatamente ao fato de se tratar de um coletivo singular. Até a metade do século XVIII, a expressão Die Geschichte regia, na maior parte das vezes, plural. Para tomarmos um exemplo típico do ano de 1748, retirado da Enciclopédia Universal das Artes e das Ciências, de Jablonski, abre aspas, história é um espelho do vício e da virtude, no qual é possível aprender pela experiência alheia o que se deve ou não se deve fazer. História é um monumento aos maus atos, assim como aos atos louváveis, fecha aspas. Ouvimos aqui a definição tradicional, e é exatamente isso que lhe é característico. Ela está ligada a uma diversidade de histórias particulares tradicionais, da mesma forma como Baudin escreveu seus métodos para reconhecer melhor as Historiarum, as histórias, Geschichte no plural. No âmbito da língua alemã, portanto, Die Geschichte e Die Geschichten, derivadas das formas singulares das Geschichte e Die Geschichte, eram formas plurais, capazes de aludir a um número correspondente de exemplos individuais. É interessante acompanhar o processo pelo qual a forma plural Die Geschichte, de maneira imperceptível e inconsciente, e por fim com a ajuda de diferentes reflexões teóricas, condensou-se no coletivo singular. O primeiro registro lexical dessa forma data de 1775, feito por Adelang, antecipando o desenvolvimento que se seguiria. 3 anos depois, um resenhista da Biblioteca Universal Alemã queixava-se do quanto a nova Geschichte já tinha se disseminado como conceito-chave, destituída de qualquer significado narrativo ou exemplar. Abre aspas, a palavra da moda, Geschichte, é um mau uso formal da linguagem, uma vez que na obra de Vogel, objeto de resenha, as narrativas
Esalungen aparecem, no melhor dos casos, apenas nos exemplos. Fecha aspas. A ocorrência dessa história, Geschichte, ao mesmo tempo criticada e ressaltada, que se distanciava de qualquer caráter exemplar digno de ser repetido, foi também o resultado da transposição das fronteiras entre história e poética. Passou-se progressivamente a exigir unidade épica também da narrativa histórica. Os fatos do passado puderam ser traduzidos para a realidade histórica apenas por seu trânsito pela consciência, o que se pode entender como uma consequência da querela sobre o pirronismo. Como disse Cladenius, a história só pode ser reproduzida por meio de, abre aspas, imagens rejuvenescidas, fecha aspas. Passou-se a exigir da história uma maior capacidade de representação, de modo que se mostrasse capaz de trazer à luz, em lugar de sequências cronológicas, os motivos que permaneciam ocultos, criando assim um complexo pragmático, a fim de extrair do acontecimento casual uma ordem interna. A história submete-se, dessa forma, às mesmas exigências às quais se submetia a poética. A história chegou à exigência de um conteúdo mais intenso, de realidade, muito antes de poder satisfazer a essa mesma exigência. Ela continuou a ser um exemplo de moral, mas no momento em que esse papel foi desvalorizado, deslocou-se a ênfase no res factae, em direção aos res fictiae. Um critério bastante preciso para o reconhecimento da disseminação dessa nova consciência da realidade histórica é o fato de que também contos, novelas e romances passaram a ser editados com subtítulo História Veritable, História Verdadeira. Com isso, eles compartilham com a história real de uma elevada exigência de verdade, de um conteúdo de verdade do qual a história, historie, vinha sendo privada desde Aristóteles até Lessing. Dessa forma, as demandas peculiares à história e à poética delimitaram-se uma à outra, atuando de maneira recíproca a fim de trazer à luz o sentido imanente de Geschichte. Leibniz, que ainda compreendia a historiografia e a poesia como gêneros didáticos e moralizantes, foi capaz de entender a história da humanidade como um romance escrito por Deus, cujo início estava contido na criação. Kant retomou essa ideia ao entender romance em um sentido metafórico, a fim de permitir que se manifestasse a unidade natural da história geral, Allgemeine Geschichte. Em uma época em que a história universal historie, que compreendia uma soma de histórias particulares, transformava-se na história do mundo, Weltgeschichte. Kant procurou o fio condutor que pudesse transformar aquele agregado desordenado de ações humanas em um sistema racional. Está claro que apenas o aspecto coletivo singular da história, Geschichte, seria capaz de expressar tais concepções, quer se tratando de história do mundo, Weltgeschichte, ou de uma história particular. Dessa forma, Niebuhr anuncia sua história da época da Revolução Francesa sob esse título, porque apenas a Revolução teria sido capaz de atribuir, abre aspas, unidade épica ao todo, fecha aspas. Somente a história, compreendida como sistema, possibilita a existência de uma unidade épica capaz de trazer à luz e, ao mesmo tempo, de consolidar suas relações internas. Humboldt vai finalmente resolver a disputa centenária entre história e poética ao deduzir a singularidade da, abre aspas, história acima de tudo, fecha aspas, a partir de sua própria estrutura formal. Dando continuidade ao pensamento de Herder, Humboldt introduziu as categorias da força e do direcionamento, que necessariamente escapam das circunstâncias que lhes são anteriores. Com isso,
Humboldt nega qualquer pressuposição ingênua quanto ao caráter modelar dos exemplos do passado, extraindo a seguinte conclusão geral, abre aspas, o historiógrafo digno desse nome deve representar cada singularidade como parte de um todo, o que significa que ele deve também representar em cada uma dessas partes singulares a própria forma da história, fecha aspas. Com isso, Humboldt acaba por reelaborar um critério da representação épica em categoria histórica. A ideia do coletivo singular possibilitou outro avanço. Permitiu que se atribuísse à história aquela força que reside no interior de cada acontecimento que afeta a humanidade. Aquele poder que a tudo reúne e impulsiona por meio de um plano, oculto ou manifesto. Um poder frente ao qual o homem pôde acreditar-se responsável ou mesmo em cujo nome pôde acreditar estar agindo. O advento da ideia do coletivo singular, manifestação que reúne em si, ao mesmo tempo, caráter histórico e linguístico, deu-se em uma circunstância temporal que pode ser entendida como a grande época das singularidades, das simplificações, que se voltavam social e politicamente contra a sociedade estamental, das liberdades, faz-se a liberdade, da justiça, faz-se a justiça, dos progressos, o progresso, das muitas revoluções, la révolution. No que se refere à França, pode-se acrescentar que o lugar central que o pensamento ocidental atribuiu à grande revolução, em sua singularidade, transferiu-se para a história, no âmbito da língua alemã. Foi a Revolução Francesa que colocou em evidência o conceito de história, Geschichte, da escola alemã. Tanto uma quanto o outro foram responsáveis pela erosão dos modelos do passado, embora aparentemente os estivessem acolhendo. Johannes von Miller, seguindo o caráter pragmático dos ensinamentos de seus mestres em Göttingen, escreveu em 1796, abre aspas, o que se pode encontrar na história não é tanto instruções sobre o que se deve fazer em uma situação determinada. As circunstâncias modificam tudo de maneira dramática, mas sim as consequências e resultados gerais das épocas e das nações. Fecha aspas. Tudo no mundo tem seu tempo e seu lugar, e seria preciso cumprir adequadamente as tarefas delegadas pelo destino. Fecha aspas. Um tal deslocamento de sentido, capaz de submeter a um conceito único de história, Geschichte, um conjunto de efeitos universais em seu caráter singular e inédito, foi também uma das preocupações do jovem Ranke. Em 1824, ele escreve sua História dos Povos Românicos e Germânicos, declarando que ali, abre aspas, ele tratava apenas de histórias Geschichten e não da história Geschichte, fecha aspas. Entretanto, o caráter singular e inédito da história permanece para Ranke indiscutível, uma vez que o acontecimento Geschichten se mostra como consequência e produto do embate entre as forças singulares e genuínas, extingue-se a possibilidade de aplicação imediata de modelos históricos. Como prosseguiu então Ranke, abre aspas, atribuiu-se à história a tarefa de apontar para o passado, de instruir o mundo contemporâneo para proveito da posterioridade. O presente trabalho não aspira a uma tarefa tão elevada, pretendendo apenas mostrar como as coisas realmente aconteceram, fecha aspas. Ranke resignava-se cada vez mais ao âmbito do passado, tendo abandonado temporariamente essa resignação ao assumir o cargo de redator do Historische Politische Zeitschrift, do Jornal Histórico e Político, quando recorreu ao velho topos da Historia Magistra Vitae. Entretanto, o seu visível fracasso parece ter desabonado o recurso ao velho topos. O fato de a perspectiva histórica ter renunciado à aplicação imediata de seus ensinamentos
não se deve à natureza dessa perspectiva em si, a despeito da tradição desse uso, sobretudo nas historiografias fundadas no direito natural. Mais do que isso, por trás da relativização de todos os acontecimentos que destruíram a história magistra, ocultou-se uma experiência de caráter geral que dividiu também o campo de oposição dos progressistas. Isso nos leva a um terceiro ponto de vista. Não é por acaso que, nas mesmas décadas nas quais o conceito coletivo singular de história, Geschichte, começou a se impor, emergiu também o conceito de filosofia da história. É esse o momento em que proliferaram as histórias conjunturais, hipotéticas ou presuntivas. Iselin, em 1764, Herder, em 1774 e Kuster, em 1775, lançaram as bases de uma filosofia da história para eruditos. Ao fazê-lo, imitaram, de certa maneira, os procedimentos dos autores ocidentais, retomando literalmente ou reformulando, a partir da perspectiva da filologia histórica, os questionamentos propostos pelos primeiros. Tiveram, entretanto, como perspectiva comum a destruição da ideia do caráter modelar dos acontecimentos passados, para perseguir, em lugar disso, a singularidade dos processos históricos e a possibilidade de sua progressão. A constituição da história, Geschichte, no sentido que hoje nos é corrente, teve origem em um mesmo e único evento, tanto do ponto de vista histórico quanto linguístico. O surgimento da filosofia da história está associado exatamente a esse processo. Aquele que utiliza a expressão filosofia da história, disse Kuster, tem que se lembrar de que, abre aspas, não se trata de uma ciência particular, como se poderia facilmente acreditar à primeira vista, pois onde quer que se trate de uma parte da história, ou mesmo de toda uma ciência histórica, trata-se de nada mais, nada menos do que da própria história em si, fecha aspas. A história e a filosofia da história são conceitos complementares, que, por sua vez, impossibilitam que o ato de filosofar sobre a história tenha precedência. Essa perspectiva foi totalmente a pique no século XIX. A uniformidade potencial e a capacidade de repetição peculiar às histórias ligadas à natureza foram relegadas ao passado. A própria história foi reestruturada em forma de uma grandeza não natural, a respeito da qual não é mais possível filosofar como até então se fazia a respeito da natureza. Natureza e história puderam desde então separar-se conceitualmente, e a prova disso é que exatamente nessas décadas o antigo ramo da história naturalis foi excluído do complexo das ciências históricas, como se pode ler na Enciclopédia de Voltaire e na Alemanha em Adelung. Por trás dessa separação de caráter aparentemente científico e histórico, preparada por Vico, oculta-se com certeza a descoberta de um tempo especificamente histórico. Se quisermos dizer dessa maneira, trata-se de uma temporalização da história que, a partir de então, se distancia da cronologia natural. Até o século XVIII, duas categorias do tempo natural asseguraram a sequência e o cálculo dos eventos históricos: o movimento das estrelas e a sequência natural de governantes e dinastias. Kant, entretanto, ao recusar qualquer marcação histórica a partir de datas astronômicas fixas e censurar o princípio hereditário como irracional, renuncia à cronologia tradicional como fio condutor analítico de coloração teológica. Abre aspas, como se não fosse a cronologia que tem que se orientar pela história, mas sim, ao contrário, a história pela cronologia, fecha aspas. O estabelecimento de um tempo determinado exclusivamente pela história foi obra da filosofia da história de então, muito antes que o historicismo fizesse uso desse conhecimento. O substrato natural desapareceu e o progresso foi a primeira categoria na qual se deixa manifestar uma certa determinação do tempo, transcendente à natureza e imanente à história.
A filosofia, ao transpor para o progresso a história compreendida singularmente como um todo unitário, fez com que o nosso topos perdesse obrigatoriamente o sentido. Se a história se torna um evento único e singular da educação do gênero humano, então cada exemplo particular, advindo do passado, perderá força necessariamente. Cada ensinamento particular conflui, então, no evento pedagógico geral. A perfídia da razão impede que o homem aprenda diretamente a partir da história, impelindo-o ao seu destino de forma indireta. Trata-se aqui da consequência progressiva que nos leva de Lessing a Hegel, abre aspas, o que a experiência e a história nos ensinam é que os povos e os governos jamais aprenderam algo a partir da história, assim como jamais agiram segundo ensinamentos que delas fossem extraídos, fecha aspas. Ou então, nas palavras de um experiente contemporâneo de Hegel, o abade Rupert Kahneman, abre aspas, é destino dos estados, assim como do homem, tornar-se sábio apenas quando já passou a oportunidade de sê-lo, fecha aspas. Por trás de ambas as afirmações está não apenas uma reflexão filosófica sobre a singularidade do tempo histórico, mas também, de forma direta, a veemente experiência da Revolução Francesa, que parecia ultrapassar e reorganizar toda a experiência anterior. O quanto esse novo tempo histórico fundamentava-se sobre a base constituída por tais experiências mostra o ressurgimento da Revolução de 1820 na Espanha. Logo após a eclosão dos tumultos, Goethe inspirou o conde Reichhard a uma reflexão que punha em evidência as perspectivas temporais. Abre aspas, o senhor tem toda a razão, prezado amigo, naquilo que diz sobre a experiência. Para os indivíduos, ela chega muito tarde. Para os governos e povos, ela não chega a existir. Isso se dá porque a experiência já vivida manifesta-se concentrada em um único foco, ao passo que aquela, ainda por se concretizar, estende-se ao longo de minutos, horas, dias, anos e séculos. Em consequência disso, aquilo que é semelhante nunca parece sê-lo, pois, no primeiro caso, vê-se apenas o todo, e no segundo, apenas partes isoladas, fecha aspas. Passado e futuro jamais coincidem, não apenas porque acontecimentos decorridos não podem se repetir. Mesmo se o fizessem, exatamente como no recrudescimento da Revolução de 1820 na Espanha, a história que vem ao nosso encontro escaparia à nossa capacidade de apreensão da experiência. Uma experiência acabada, tanto completa quanto passada, ao passo que aquela que se realizará no futuro desfaze-se em uma infinidade de diferentes extensões temporais. É o futuro do tempo histórico, e não seu passado, que torna dessemelhante o que é semelhante. Com isso, Reinhard indicou, em sua temporalidade peculiar, o caráter processual da história moderna, cujo fim é imprevisível. Isso nos leva a uma outra variante do topos que se modificou nessa mesma direção. Integra a conjuntura da história magistra, o fato de que o historiador não apenas instrua, mas também profira sentenças e juízos, sendo também obrigado a julgar. A história, historié, iluminista, entregou-se a essa tarefa com demasiada ênfase, tornando-se, segundo a enciclopédia, um tribunal intégré et terrible. Quase clandestinamente, a historiografia, que, já desde a antiguidade, proferia juízos, tornou-se uma história, historié, que executava ela mesma os veredictos. A obra de Reinald, pagando seu tributo a Diderot, dá testemunhos disso. Abre aspas. A história do mundo como julgamento do mundo, fecha aspas. A fórmula de Schiller, criada em 1784 e que rapidamente se expandiu, é despojada de qualquer nuance historiográfica. Tal fórmula almejava uma justiça imanente à história,
Justiça essa da qual fossem banidos todos os atos e fatos humanos. Abre aspas. Aquilo que se exclui do minuto imediato não pode ser recuperado nem em uma eternidade. Fecha aspas. A expressão que veiculava a ideia de um tempo punitivo, de um zeitgeist ao qual era necessário submeter-se, rapidamente se expandiu na literatura jornalística. Seu uso fazia continuamente lembrar a inexorabilidade da escolha frente à qual a revolução e a história põem o homem. Entretanto, a determinação resultante da filosofia da história, que compartilha seu sentido com a singularidade temporal da história, é apenas um lado do processo que fez cessar as condições de existência da história magistra vita. De um lado, aparentemente oposto, veio um ataque não menos virulento. Em quarto lugar, o iluminista consequente não tolerava qualquer inclinação para o passado. O objetivo declarado da enciclopédia era reelaborar o passado o mais rapidamente possível, de forma que um novo futuro fosse inaugurado. Antes conhecíamos exemplos, hoje conhecemos apenas regras, disse Diderot. Abre aspas, julgar o que acontece agora, fecha aspas. Completava Sieyès, abre aspas, segundo os critérios daquilo que já aconteceu, parece-me o mesmo que julgar o conhecido a partir do desconhecido, fecha aspas. Não deveríamos temer abandonar a busca de algo na história que nos fosse adequado. E logo, os revolucionários forneceram em um dicionário as instruções segundo as quais não se deveria escrever mais nenhuma história antes que a Constituição fosse terminada. A capacidade de realização da Geschichte destronou a velha Historie, abre aspas, pois, em um Estado como o nosso, fundado na vitória, não existe passado. Tal Estado é uma criação na qual, assim como na criação do mundo, tudo o que existe provém das mãos do Criador e, a partir daí, atingindo sua perfeição, passa a fazer parte da existência. Fecha aspas. São palavras triunfantes de um sátrapa de Napoleão. Com isso, realiza-se a previsão de Kant, que provocativamente perguntara, abre aspas, como é possível uma história a priori? Resposta, quando o oráculo faz e molda, ele mesmo, as circunstâncias que previamente anuncia. Fecha aspas. A supremacia da história como Geschichte, que coincide paradoxalmente com sua capacidade de realização, oferece à nossa compreensão dois aspectos do mesmo fenômeno. Se o futuro da história moderna abre-se para o desconhecido e, ao mesmo tempo, torna-se planejável, então ele tem de ser planejado. A cada novo plano, introduz-se um novo elemento que não pode ser objeto da experiência. O aspecto arbitrário da história cresce paralelamente à sua capacidade de realização. Um sustenta a outra e vice-versa. Ambos compartilham da destruição do espaço tradicional da experiência, o qual, até então, parecia ser determinado a partir do passado. Um dos resultados colaterais dessa revolução histórica foi o fato de que, a partir de então, também a escrita da história tornou-se menos falsificável do que manipulável. Quando a restauração se instalou, proibiu, por decreto de 1818, aulas de história sobre o período entre 1789 e 1815. Exatamente ao negar a revolução e suas consequências, a restauração parecia admitir tacitamente a impossibilidade de repetir os eventos passados. Mas a tentativa de superar a anistia por meio de uma amnésia foi em vão. Sobre tudo o que se disse até então, sobre a singularização da história, Geschichte, sobre seu processo de temporalização, sobre sua inevitável supremacia e sobre sua capacidade de produção,
anuncia-se uma transformação da experiência que domina a época moderna. A Historie foi destituída de seu objetivo de atuar imediatamente sobre a realidade. Desde então, a experiência parece ensinar justamente o contrário. Para um breve e despretensioso testemunho, chamemos o modesto e bem-avisado Pertee, que escreveu em 1823, abre aspas, se cada partido governasse em seguida ao outro, tendo por tarefa organizar as instituições, então todos os partidos, por meio de uma história por eles mesmos fabricada, tornar-se-iam mais justos e mais sábios. A história produzida por outros raramente proporciona justeza e sabedoria políticas, uma vez que ela também tem que ser escrita e estudada. É isso que a experiência nos ensina, fecha aspas. Com essa constatação, temos uma guinada dramática e completa no que se refere à capacidade de expressão de nosso topos. História magistra vita. Não se pode mais esperar conselho a partir do passado, mas sim apenas de um futuro que está por se constituir. A frase de Pertee era moderna porque se despedia da velha Historie, sendo que o próprio Pertee, como editor, contribuiu bastante para isso. Os historiadores que se ocupavam então de reconstruir o passado sob um ponto de vista crítico, assim como os progressistas que estabeleciam conscientemente novos modelos no auge do movimento, estavam de acordo quanto ao fato de que não se poderia tirar mais nenhum proveito de uma Historie que instruía por meio de exemplos. Isso nos leva ao nosso último ponto, que contém uma interrogação. De que consiste o caráter comum da nossa experiência, que até aqui foi determinada pelo processo de temporalização da história em sua singularidade? Quando Niebuhr anuncia, em 1829, suas conferências sobre os últimos 40 anos, ele reluta chamá-las de, abre aspas, História da Revolução Francesa, fecha aspas, pois, segundo ele, abre aspas, a revolução é ela própria um produto da época. Não possuímos uma palavra para designar a época em geral e, por essa falta, tendemos a chamá-la de a época da revolução, fecha aspas. Sob essa insuficiência, oculta-se o reconhecimento de que um tempo genuíno da história manifestava-se, acima de tudo, como algo diferenciado e passível de diferenciação. No entanto, a experiência necessária para que se possa diferenciar o tempo em si é a experiência da aceleração e do retardamento. A aceleração, primeiramente compreendida como uma previsão apocalíptica do encurtamento da distância temporal que antecede a chegada do juízo final, transformou-se a partir da segunda metade do século XVIII em um conceito histórico relacionado à esperança. Mas, com os processos de disseminação da técnica e a Revolução Francesa, essa antecipação subjetiva de um futuro desejado e que, por isso, deve ser acelerado, adquiriu inesperadamente um rígido teor de realidade. Em 1797, Chateaubriand, então como emigrante, esboça um paralelo entre as velhas e as novas revoluções a fim de promover de maneira tradicional a transição do passado para o futuro. Mas foi logo obrigado a reconhecer que aquilo que escrevia durante o dia era ultrapassado pelos acontecimentos da noite. A Revolução Francesa, desprovida de exemplos anteriores, parecia-lhe conduzir a um futuro incerto. Colocando-se a si mesmo em perspectiva histórica, Chateaubriand editou o seu ultrapassado ensaio 30 anos depois, sem qualquer modificação, mas guarnecido de notas nas quais fazia prognósticos progressistas sobre a Constituição. Desde 1789, constituiu-se um espaço de expectativa provido de pontos de fuga em perspectiva, o qual remete, ao mesmo tempo, às diferentes etapas da Revolução.
Kant foi o primeiro a prever esse sistema moderno da experiência histórica, ao dotar as repetições das tentativas revolucionárias de um objetivo final temporalmente indefinido, mas com certeza finito. Segundo ele, abre aspas, a instrução adquirida pela repetida experimentação, fecha aspas, de princípios falhos, aperfeiçoa os caminhos da revolução. Desde então, os ensinamentos históricos entram novamente na vida política. Se bem que pela porta dos fundos dos programas de ação legitimados pela filosofia da história. Citem-se aqui os primeiros mestres da aplicação revolucionária, Mazzini, Marx ou Proudhon. As categorias da aceleração e do retardamento, evidentes desde a Revolução Francesa, modificam em ritmo variável as relações entre passado e futuro, conforme o partido ou ponto de vista político. Aqui reside o caráter comum entre o progresso e o historicismo. Sobre o pano de fundo da aceleração, pode-se compreender mais facilmente também por que a escrita da história contemporânea, abre aspas, a crônica do tempo presente, fecha aspas, foi para segundo plano, assim como por que a Historier renunciou sistematicamente a uma atualidade que se deixasse progressivamente modificar. Em um mundo social no qual as alterações se dão com veemência, as dimensões temporais nas quais até então a experiência se desenvolvera e se acumulara, deslocam uma à outra. O historicismo reagiu a isso, assim como a filosofia histórica do progresso. Ao colocar-se em uma relação indireta com a história, Geschichte. A escola histórica alemã, compreendendo-se como uma ciência que tem por objeto o passado, logrou elevar a história, Geschichte, à categoria de uma ciência da reflexão, fazendo uso pleno do duplo sentido da palavra Geschichte. O caso isolado deixa de ter caráter político didático, mas a história, Geschichte, como totalidade, coloca aquele que a apreende de maneira compreensiva em, abre aspas, um estado propício à formação. Zustand der Bildung, que deve influir no futuro. Como sublinha Savini, a história, abre aspas, não é mais uma mera coleção de exemplos, mas sim um único caminho para o verdadeiro conhecimento de nossa própria situação, fecha aspas. Ou ainda, nas palavras de Mommsen, que procurou vencer o abismo entre passado e futuro. A história não é mais mestra que nos forneça uma arte política terapêutica. Ela é instrutiva apenas na medida em que, abre aspas, pode conduzir e entusiasmar os ânimos em direção a uma recriação autônoma e independente, fecha aspas. Cada exemplo do passado, ainda que seja ensinado, chega sempre muito tarde. O historicismo é capaz de se relacionar com a Geschichte apenas de maneira indireta. Em outras palavras, o historicismo dissocia-se de uma história que põe continuamente em xeque as condições dele, possibilidades como ciência histórica prática. A crise do historicismo coincide sempre com ele próprio, o que não o impede de sobreviver enquanto houver uma história, Geschichte. Henry Adams foi o primeiro a tentar delimitar esse dilema de um ponto de vista metodológico, ao desenvolver uma teoria do movimento na qual progresso e história eram tematizados ao mesmo tempo, definindo um e outra por meio de investigações sobre as estruturas temporais históricas. Adams estabeleceu uma lei da aceleração, como ele a chamava, por força da qual os critérios se alteravam continuamente, uma vez que a aproximação acelerada do futuro faria diminuir a distância em relação ao passado. A população aumentaria incessantemente, produzindo gerações sempre mais jovens. As velocidades geradas pela técnica aumentariam em progressão geométrica se comparadas aos critérios anteriores
assim como o nível de produção da economia indicaria índices semelhantes, da mesma forma que a eficácia da ciência. Também a expectativa de vida da população elevar-se-ia, estendendo assim o intervalo existente entre mais e diferentes gerações. A partir desses exemplos e de outros semelhantes, que poderiam suceder-se infinitamente, Adams concluiu que nenhum ensinamento seria correto, com exceção daquele segundo o qual a única coisa que um professor de história poderia esperar, em lugar de instruções sobre como agir, seria no máximo instruções sobre como reagir. Abre aspas. All the teacher could hope was to teach the mind reaction. Fecha aspas.